Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo justificação, obras e fé. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 13, versículo 39. Diz assim: E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. 16 de janeiro de 2025. Quero agradecer a todos que oraram. Mesmo assim, eu quero pedir que continue orando pelo querido pastor Jeremias, lá do estado de São Paulo, que eu pedi oração aqui por ele, Jeremias Guedes. Já teve alta, para que Deus complete a obra. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que me ouve, a família de todos, a minha família, a minha vida. Pastor Jeremias, continua abençoando cada ouvinte também. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia falando sobre justificação, obras e fé. E a gente sabe que na Bíblia, quando a gente vê essa palavra justificação, a gente entende que a justificação é aquele ato de Deus para que ele declare, uma pessoa justa. Ou seja, uma pessoa que tinha culpa, agora é inocente, diante das leis de Deus, mesmo que a pessoa tenha pecado no passado. A justificação, a gente sabe que é um ato soberano de Deus. Esse ato que Deus, na sua soberania, ele concede à humanidade. Que, nesse caso, quando a humanidade, o homem, se entrega para Jesus, essa justificação é alcançada por meio dele, por meio de Jesus, através da fé. Então, eu quero falar sobre, já expliquei a justificação, somos justificados, mas obras e fé para nos justificarmos diante de Deus. Alguém pode até pensar, eu pratico boas obras, eu faço bem, eu não faço mal a ninguém, mas eu não creio em Jesus, não creio na salvação por Jesus. Então, as obras, nesse caso, é nula, ou são nulas. Aí alguém pode dizer ao contrário, também. Eu tenho fé, eu creio que Jesus é o Salvador, Eu creio que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso é fé. Fé que a pessoa entende que está sendo ou foi justificado por Jesus, mas sem obras. E aí? Esse tipo de fé, como a Bíblia diz, é chamada de fé morta. Tem que ter a fé e as obras. Mas não é só as obras que nos justificam, até porque se fosse assim, a gente ia ficar orgulhoso e a nossa carne ia se gloriar. Então, nesse versículo que eu li aqui como base, fala da lei mosaica, onde os judeus ortodoxos, os que na Bíblia são mencionados como fariseus, aqueles que entregaram Jesus para a morte, eles viviam debaixo da lei mosaica. Aí aqui a gente encontra esse relato que Lucas, no livro de Atos, deixou para nós termos ciência disso. E ele diz que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Então tem que ter fé. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei,
mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. As obras da lei aqui é exatamente aquele ritual mosaico, né? As leis mosaicas que Cristo na sua morte, né? O mediador, se tornou o mediador de um novo testamento. Segue o texto aqui: porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então não adianta eu ser uma pessoa boa, isso aí é bom, isso fala de caráter, isso fala de educação, gentileza, é uma obrigação. Mas, para ser justificados, tem que ter a fé. Efésios capítulo 2, Paulo diz assim, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Das obras. Não. Ele diz por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Versículo 9 diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa justificação, o que nos torna salvos, não é pelas nossas obras, porque Paulo aqui diz, a gente ia se gloriar, como eu mencionei no início. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, fala o seguinte: e se o irmão ou a irmã estiverem nus, pelados, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé. Se não tiver as obras, vou ler de novo. Assim também a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Gente. Então, para concluir, como eu dei o tema aqui hoje, justificação, obras e fé. Então, devemos ter ciência de que nós somos salvos pela fé em Jesus e, por conta disso, a gente, por consequência da nossa fé, vamos praticando boas obras. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.